dias, Deus nos abençoe aí. Vamos voltar lá no diário. Hoje eu vou ficar ligado aqui no horário aqui para não cair de repente, né? Ontem nós estávamos vendo a respeito essa semana, né, dessa questão da entre o justo quando eu digo justo, que a palavra de Deus fala, não é porque nós somos justos por nós mesmos. Na verdade, nós somos justificados por Cristo. Nós temos esse nome não porque nós merecemos, mas por causa da graça de Jesus na cruz por nós. E uma vez justificados por Deus, nós somos justos diante de Deus, de estar na presença de Deus. Ao contrário, a pessoa que não é justificada por Cristo, ela não tem a permissão de estar na presença de Deus. Então, nós vimos muito sobre Lucas e o estado desses que conhecem de Jesus, então, eles são justificados por Cristo, pode estar diante de Deus. Tem consciência, assim como o ímpio no inferno também tem consciência. Os dois não podem se relacionar, ou seja, quem está no céu, no paraíso, não podia relacionar-se com quem está no inferno, e quem está no inferno não pode se relacionar com quem está no céu. Quem está no inferno não pode voltar, porque está morto. Quem está no céu, a gente viu que, no querer de Deus, ele pode voltar, assim como foi Elias, assim como foi Moisés, que já tinha, assim como foi as vidas que Eliseu ressuscitou, que Elias ressuscitou, que o próprio nosso Senhor Jesus ressuscitou. É, a, então, assim, a Bíblia descreve essa questão para mostrar o poder de Jesus sobre a morte. E ele fala que nós faríamos coisas maiores do que Deus. Então, assim, é, há essa questão do céu e inferno aí. Em 2 Tessalonicenses 1,9, vamos lá, 2 Tessalonicenses 1,9, 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, essas pessoas que estão afastadas de Deus aí, olha só, esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Aí ele fala, né, o apóstolo Paulo, por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Então aí, olha só, o verso 9 fala que há esse afastamento, infelizmente, de Deus e esse tormento aí, essa penalidade. E aí quando Satanás foi tentar Eva e ele disse para ela que certamente não morrerás, ele não mentiu. Ele falou meias verdades. Porque ela comeu do fruto e a morte física não aconteceu naquele momento. Aconteceu bem depois. A saber, Adão viveu mais de 900 anos. Então, assim, o pecado tem esse poder. Ele não é cobrado no primeiro momento da penalidade ou da falta. E aí a pessoa se sente anestesiada, se sente confortável, mas depois ele acaba cobrando.
e aí não tem a mínima chance da salvação. Hebreus 9:2, vamos lá para Hebreus 9:2. Tudo que nós temos que fazer é em vida. Por isso que Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Hebreus 9:2, ele diz assim, ó, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia ao altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro. Hebreus, ele vai dizer exatamente isso aí sobre o tabernáculo. Nós, eu e você, e até tem um texto aqui de Hebreus que eu gosto também, além desse para mostrar a santidade de Deus, é, a respeito de eu e você, né? O capítulo 27, o verso 27, 2 ali, 9 e 27. Voltando ali, 9 e 27, deve ter continuado. O 27, olha só, olha o que diz o verso 27. E eu deixei lá, vi que ia ser muito longo para ler tudo. Mas o verso 27, ele vai dizer assim, ó, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, eu e você vamos morrer uma só vez e depois o juízo. E aí já vamos ser julgados, céu ou inferno, né? Em nome de Jesus, céu, né? Lógico. Mas isso é importante a gente ter em ideia. Por isso que a pessoa que vai para o inferno, ela não pode voltar mais. A pessoa que vai para o céu, inclusive nós vamos ver essa questão das duas testemunhas, alguém diz que é Enoque e Elias que vão retornar, outros dizem que é Moisés e Elias, e outros acreditam que sejam duas testemunhas que vão surgir durante a tribulação. Quem é realmente ali, a Bíblia não descreve, não faz diferença, né? Porque às vezes as pessoas querem colocar que todo mundo que vai para o céu tem que morrer. Então, como Elias e Enoque não morreram ainda, eles acreditam que devem ser as duas testemunhas porque eles vão morrer. Não sei se Deus precisa disso, não, mas tem gente que acredita nessas suposições aí. Em segundo Pedro, vamos lá, segundo Pedro, capítulo 2, 9. Segundo Pedro, capítulo 2, o verso 9 aí de segundo Pedro 2, 9. Olha só. E porque o Senhor sabe livrar da provação o piedoso e reservar sob castigo o injusto para o dia do juízo. Está falando lá do Hades, lembra? Então, eles não foram julgados ainda, o ímpio. Ele está no inferno, no Hades, mas ainda não foi julgado. Não me pergunte como é que é essa questão lá, porque já é, eu sei, eu imagino assim, já é ruim, vai piorar. É, é só essa questão que eu sei. Como vai ser isso, a Bíblia não deixa muito claro. Eu sei que o inferno é a ausência total de Deus. Essa angústia do corpo, essa vontade de Deus, de querer Deus, é que nos impulsiona a querer estar na presença do Senhor, é que nos incomoda a querer mudar de vida, é o que nos constrange a querer realmente ser transformado aí, né? Eles carecem de Jesus. Como aquele texto que nós lemos de Amós e João 4. Vamos lá para João 4. Ah,
João capítulo 4, o verso é da mulher samaritana, o verso, vamos ler o verso 7, olha só, né? Nisto veio a mulher samaritana tirar água e disse, Jesus, dá-me de beber. Jesus falando com ela. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, que é o que te pede, dá-me de beber, tu pedirias a ele e lhe daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu tens como atirar? Porque cada um vinha com um galão, né, para tirar a água do poço, um jarro, vamos dizer assim, né, um balde, né, de madeira. E o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? O homem sempre pode dar um refrigério humano, mas Deus, um refrigério eterno, espiritual, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aí ela fala, Senhor, dá-me desta água. O que nós vamos ver aí? É, a, Jesus sempre está disposto a dar para nós essa água para beber. O inferno é um lugar de tormento onde não tem, né, a presença de Deus, a presença de Jesus. E a falta dessa água aí é esse sofrimento eterno. Agora vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Então, Romanos 8:23, vamos para lá, Romanos 8:23. O que vai acontecer? Então, esse é o estado intermediário. É, tem lá na apostila e, e tem essa parte lá. Então, a gente já viu que o inferno tem 5, né, ambientes. Inferno quer dizer inferior, e aí eu tenho o paraíso, o Hades, o Seol, o abismo, o Tártaro e o lago de fogo e enxofre, que quem construiu foi Deus para o diabo e seus anjos. Não era para nós, mas infelizmente o diabo criou esse ambiente, o inferno, segundo Samuel, nós vemos lá, capítulo 22, segundo Samuel. E aí, o que vai acontecer? Lucas 16 fala um pouquinho dessa separação. Em Efésios e Pedro, vai falar que Jesus, ao morrer, levou consigo o cativeiro, tirando do inferno, mudando essa logística, né, esse layout do inferno, levando até o terceiro céu, que fala lá em 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo fala que ele foi até o terceiro céu, e eles estão ali, como diz Tessalonicenses, esperando. Nós vimos em Apocalipse, o ele está um pouco abaixo do altar, clamando ao Senhor. No final, o inferno e quem estiver nele vai ser lançado no fogo de enxofre, onde já vai estar o anticristo e o falso profeta. As duas bestas já vão estar lá, morando no, no lago de fogo e enxofre. E eles foram vivos. Isso é muito importante. Não é que eles morreram e foram, não. Simplesmente. Então, assim, não tem o ser humano ele é muito de lógica, às vezes, porque ele precisa provar alguma coisa que ele sabe, e eu vou dizer, a gente não sabe nada de Deus. A verdade mas o ser humano quer provar e falar, não, ó, precisa isso para aquilo. O legalista é assim, né? Para você ter isso, você precisa fazer isso. Para você ter isso, você precisa fazer aquilo. Não é porque eu sou bom ou faço tudo direito que eu vou para o céu. A questão é que Deus tem misericórdia da nossa vida e nos alcançou. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você anuncia ou eu anuncio a palavra de Deus para alguém, é porque aquela pessoa é importante para Jesus.
senão Deus não ia se incomodar em falar do amor dele para aquela vida. Então ele vai, ele fala e ele conversa, né? Começa a anunciar. E aí agora vamos falar um pouquinho da ressurreição dos mortos. Romanos 8:23 diz assim, ó, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele vai ser rendido. Essa é a ressurreição do corpo. Todos os mortos vão ressuscitar? E aí, às vezes, você vai fazer essa pergunta. Vamos lá para João 5:28. Né? João, capítulo 5, o verso 28. Ele vai dizer assim, ó, João 5:28. Ah, não, vamos lá, 5:28. Ó. Então diz a palavra do Senhor, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Né? Então, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos vão ressuscitar? Então todos vão ressuscitar, sem exceção. Desde o primeiro morto, que foi Abel, lá atrás. Abel foi a primeira pessoa a morrer. Na verdade, a primeira pessoa a morrer foi Abel. O primeiro animal a ser morto foi um cordeiro. Por isso que Deus deu a roupa de pele para os. Quando você. Isso é legal, porque como é que você vai saber de sacrifício? É, quando você chega em Gênesis capítulo 3, olha só, a, da queda do homem, Deus chega para Adão, e aí o verso 21 ele diz assim, 3:21, ele vai falar, ó, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão, a sua mulher, e o vestiu. Então, assim, o que ele queria mostrar? Duas coisas aqui. Que o sacrifício de animais cobria o pecado do homem, não tirava. Jesus veio tirar. Ele mostrou para Adão como deveria ser feito. Pegou um cordeiro, sacrificou o cordeiro e falou: olha, assim, Adão nunca tinha visto uma morte. Deve ter sido algo muito doloroso para Adão. Quando a gente lê a Bíblia, parece que as coisas são muito simples, né? Mas você imagine só Adão. Ele vivia no paraíso. A Bíblia não descreve quanto tempo ele viveu no paraíso. É, mas, assim que ele pecou, Deus mostrou para ele que aquilo tinha um preço. Ele pegou a vida de um ser que não era Adão. Ele pega a vida de um outro animal, que era uma ovelha, e ali ele vai sacrificar aquela ovelha. E ali imagine o sangue escorrendo, os gritos. Aliás, a ovelha não grita, né? Simplesmente morre em silêncio. É assim, algo muito doloroso para Adão ver tudo aquilo. Era o preço do pecado, o sacrifício. E esse sacrifício só cobria. E aí ele pegou a pele e cobriu Adão e cobriu Eva para mostrar, olha, esse sacrifício só cobre, não resolve o problema, né? Ele só cobre aí. Então, a Romanos e João, né, vai falar que nós vamos ter essa ressurreição do corpo. Atos 24:14, e os que vão Hebreus, a gente viu que o homem cabe morrer uma única vez e depois disso o juízo. Em Atos 24:14, nós temos
também essa aí. Porém, confesso-te que o segundo caminho, a quem chamo seita, o apóstolo Paulo explicando, é, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta. E aí ele faz uma alusão aí à, à lei de Moisés, no caso, e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também esses a têm, de que haverá uma ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Então, a ressurreição, ela faz parte. Né? Aí, o apóstolo Paulo continua, por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Né? E aí ele vai falar um pouquinho do que deveria ser feito. Daniel 12, vamos voltar para Daniel. Logo, logo a gente termina Daniel. Estamos aí, Daniel 12, verso 2. Não esqueci Daniel, não. É só a gente. Porque assim que acabar Daniel, a gente tem que entrar em Apocalipse. E aí, essas partes aqui, você já tem um pouco de entendimento. E aí a gente vai continuar. É. Daniel 12, 2. Ó, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que foram sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça como estrelas, sempre eternamente. A gente já falou sobre isso aí. Gente, novamente, essa sabedoria não é nossa, é o Espírito Santo. O que nos faz enxergar hoje com clareza essa verdade, céu, inferno, é o Espírito Santo de Deus. Não é algo que eu e você vamos adquirir por consciência humana, mas é o dom de Deus que nos revela isso. Depois da grande tribulação, das bodas do Cordeiro, vamos lá para Apocalipse 20, o verso 4. Ainda hoje, as 70 semanas de Daniel tem um intervalo. Depois, 70 semanas, lógico, vai acabar, e aí tem um outro intervalo de 1000 anos. Esse tem data para acabar. Tem data para acabar. Qual que é a questão? Olha só, vamos pensar aqui. Quando você lê Gênesis capítulo 1, ele vai falar uma coisa muito interessante. No princípio que Deus os céus e a terra. Deixa eu voltar lá, Gustavo. Vamos ficar aqui mesmo. Só para. É, no princípio que Deus os céus e a terra. Começa lá. Bereshit bara Elohim Harest Hashanim, que quer dizer que criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo inteiro ele aparece 6 vezes a letra Aleph, 6 vezes. A letra Aleph no hebraico, o valor dela é de 1 ou 1000. Então, assim, de Adão a Abraão, eu tenho 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, 2000 anos. Então, eu tenho aí 6000 anos. Quando você lê 1 Coríntios 13, 13, diz: agora permanece a fé, que aí eu estou falando de Abraão, o pai da fé, a esperança, que é a lei, que mostrava o Senhor Jesus, ou seja, eu não sou digno de entrar, e o amor, ágape, que é Jesus.
Mas o maior de todos, diz ainda 1 Coríntios 13, é o amor. Se eu vou entender que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou, nós já estamos ali. Se eu tenho ainda 1000 anos, o negócio está para acontecer agora. Agora que eu digo agora mesmo. É assim, se for nesse pensamento, é que eu falei, a nossa lógica nem sempre é a lógica de Deus. É, para Deus terminar tudo e descansar da sua obra, são 7.000 anos. Ou seja, nós estamos aí um passo de ver o retorno do Senhor Jesus. Eu realmente creio que essa geração vai ver a ressurreição não, o arrebatamento da igreja. Creio muito forte no meu coração. Agora sim, né, voltando ali em Apocalipse 20, verso 4, olha só. Vi também os tronos, e nesses sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar, eu e você. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, nós vamos ressuscitados, ali os santos foram ressuscitados, e o ímpio não, continua lá até o final. O capítulo, o verso 11 aí, vamos lá para o verso 11, ele diz assim, ó, vi um grande trono branco, aquele que nele se assente e de cuja presença fugiram a terra e o céu. É, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e o pequeno, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. O livro da vida é esse que tem o meu nome e o seu nome lá. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Por que que eu não posso ser julgado e nem você pode ser julgado? Porque você tem o sangue de Jesus, o selo do Espírito Santo. Então, o passaporte da vida é o sangue de Jesus. Você vai julgar alguém que não tem, vamos dizer, uma imunidade. É como um diplomata que está num território, ele não pode ser julgado por aquele país. Ele pode ser até é, guardado, ele pode ser, como é que eu falo? Não aprisionado, ele pode ser, né, incluído ali em algum lugar, e aí ele é mandado para o país, e lá ele vai ser julgado e tudo e tal. É, aí pede a extradição, tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, a pessoa morreu fisicamente, agora ela morre espiritualmente. Aí, não sei, né? Ali o negócio já fica pior ainda. Se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o maior propósito de Deus sobre nossas vidas é nos livrar deste maldito inferno. Essa é a verdade. Todas as vidas precisam de Jesus, sem exceção.
O nosso papel não é julgar ninguém ou condenar ninguém, mas ter misericórdia. Eu sei que às vezes é difícil algumas coisas, mas as vidas precisam ouvir do amor de Jesus. E ele vai ouvir pelas nossas ações, pelas nossas vidas. Que Deus nos abençoe aí. Amanhã a gente continua a questão da ressurreição do justo. É só esse parênteses, depois a gente volta em Daniel e termina em Daniel. Amém? Ó Pai, quero agradecer por essa manhã, pela vida dos seus filhos e filhas que têm se colocado todos os dias à disposição de ouvir a tua palavra, aqueles que ouvem essa palavra possam ser impactadas pelo Evangelho da Graça, pelo amor do Pai, pela a misericórdia de Jesus. Dá-nos um dia ricamente abençoado na tua presença. Dá-nos um dia, ó Deus, na vitória e no Senhor. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela sua vida nesse dia. Que Deus nos abençoe muito.